Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Eu sou a Jéssica e hoje eu quero compartilhar com vocês o meu relato de parto. A última consulta que eu tive com 38 semanas com a obstetra, ela conversou comigo, falou que minha barriga estava muito grande, era muito difícil eu ter um parto normal, ainda mais sendo mãezinha de primeira viagem. E eu, gente, eu queria muito parto normal, eu não queria saber de cesárea. E com 38 semanas e 6 dias, foi num domingo isso, eu comecei a sentir uma cólica por volta de meio-dia. Gente, uma cólica que eu nunca tinha sentido durante a gravidez. Com 36 semanas começou ali contração de treinamento, eu já tinha essas contrações, mas eu não tinha cólica e não tinha dor. Fiquei atenta. E aí minha mãe falou, quer ir no hospital, Gê? Não sei o que. Eu falei, não, vou esperar, porque era uma cólica que dava pra segurar em casa. E aí à noite a gente foi pra sorveteria. E na sorveteria começou a ficar mais forte. Aí eu falei, é hoje que eu vou ter esse menino. Não tava, gente, nada ritmado, tá? Eu não contei nada. Eu só falei, é hoje que eu vou ter esse menino. Aí a gente voltou em casa, pegou as malas da maternidade, foi eu, minha mãe e meu marido para o hospital. Tô lá, eles aferiram a pressão, tudo, né? Todos os protocolos. Fui fazer o exame de toque. Gente, pra minha surpresa, eu não tinha dilatado nada. Gente, sabe o que é nada? Eu nunca tinha sentido aquela cólica. A doutora falando, isso é pródromos. É meio que um treinamento pro parto, enfim. Então eu voltei pra casa, super chateada, gente, porque eu fui toda empolgada, falando, é hoje que eu vou ter o meu filho, que eu vou ver, que eu vou conhecer, cheirar, abraçar, mas não. Chegou na quarta-feira, no dia 26 de fevereiro. E, gente, eu não tava sentindo mais nada. Eu não tava sentindo contração de treinamento. Eu não tava sentindo cólica. Eu não estava sentindo nada. E aí eu comecei a me desesperar. Falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Não tô sentindo nada, gente. Eu senti aquela cólica no domingo e agora eu tô sentindo nada. O que tá acontecendo aqui? Gente, eu comecei a ficar chateada, comecei a ficar triste. Eu mandei mensagem pra minha mãe, conversei com minha mãe. Depois minha mãe veio aqui conversar comigo, me acalmar. Eu tava super triste, gente, porque chega no final da gravidez e é assim. As últimas semanas é um terror. Por que é um terror? Porque parece que não passa. Você quer conhecer o seu filho ou sua filha e não passa. E aí, na sexta-feira eu tinha que voltar para o pronto-socorro para fazer o cardiotoco. A médica que tava no pronto-socorro, ela olhou pra minha barriga e falou, nossa, sua barriga está enorme. Você teve diabetes gestacional? Eu falei pra doutora, não, doutora, não tive diabetes. Eu fiz o cardiotoco e fiz a ultrassom. Quando eu entrei na sala da doutora, a doutora olhou pra minha cara e falou, Jéssica, que bebezão. Gente, desse jeito. Que bebezão. E eu, doutora. Ela falando bebezão, eu imaginava, um bebê de 3.800, não sei, né? Ela falou, o seu bebê está com 51 centímetros e meio e com 4.200. Gente, quando ela falou 4.200, aquilo já foi um tapa na minha cara, entendeu? Eu já falei, que? Como assim? Além do meu bebê ele estar grande, pesado, eu estava com o líquido aumentado. Hein? E ela me aconselhou também, Jéssica, aconselho você fazer o parto cesárea, porque você é mãe de primeira viagem, vai ser um parto muito difícil pelo tamanho do neném e pelo seu tamanho. Eu sou bem baixinha, tá, gente? E aí, gente, eu aceitei. Eu entendi que naquela hora que seria melhor sim um parto cesárea. Então ali eu já assinei todos os documentos, né, de responsabilidade e tal. E eu já ficaria ali na sexta, dia 28 de fevereiro, para ser internada. Eu cheguei 9h30 no pronto-socorro, fiz ali os exames e eu fui ali para tomar o soro por volta de 11 horas da manhã. E é um soro, gente, que não é colocado aqui nem aqui, é aqui do lado. E eu nunca vi uma agulha grossa daquele jeito. Claro que também, nossa, que agulhona é essa? Eu vou morrer, vai cair meu braço se eu colocar. Não, como é perto do osso aqui, então doeu um pouquinho. Mas nada que não dê pra você aguentar. Não, gente, nada agoniante, não. Podem ficar tranquilas. Então eu fiquei ali tomando soro. Acho que umas 2 horas. A gente desceu para uma outra ala do hospital, onde ali um anestesista já veio falar comigo, perguntou histórico familiar, de doença, remédios e tal. E aí, por volta de 5h30 da tarde, eles me deram um sabonetinho de coco, me deram uma escovinha, que nessa escovinha tinha tipo um sabãozinho saindo dela, pra mim tomar banho, né, e pra higienizar bem o local ali onde seria feito a cesárea. E 7h20 por aí, eu entrei pra sala. Como eu falei pra vocês, eu queria via de parto normal, e eu tinha mais medo de uma cirurgia do que a dor do parto normal, né? Aí depois as coisas se inverteram, enfim. Só que quando você entra naquela sala dá muito medo, porque o seu acompanhante ele não pode entrar com você, você entra sozinha. E o anestesista novamente confirma algumas informações com você. Aí você fica ali sentadinha, ele já vem higienizando ali a parte onde vai ser aplicada a hack. E ali, gente, eu estava suando frio, porque a gente vê o tamanhão da agulha e a gente fica super temerosa, né? E a doutora falou, Jéssica, fica bem quietinha, porque senão a gente vai ter que ficar
corre aplicando, senão não vai pegar anestesia. Então ali, gente, o que eu fiz no dia que eu sabia que ia fazer cesárea era controlar bastante a mente. Então eu fechei meu olho, eu respirei fundo, mesmo suando frio, pra eles aplicar a anestesia. Gente, não dói nada. Que você sente a agulha entrando, mas não dói nada. E quando ele solta a anestesia, você sente tipo um choque. Seu joelho meio que flexiona com esse choque e pronto. Não sente mais nada. Nisso eu comecei a sentir tipo um formigamento subir na perna e vindo pra barriga. Comecei a sentir um pouco de frio. Eu perguntei, doutora, é normal começar a sentir frio? E eu pensei que era eu com medo, né? Mas era na verdade os dois. Ela falou, é normal sim, Jéssica. Nisso eu já pediram pro meu marido entrar comigo. Eu sentia eles mexer. Quando eles tocavam assim, eu sentia tipo um formigamento. Eu não sentia tipo a palma da mão da doutora, mas eu sentia um formigamento. E ela me perguntou, Jéssica, é isso que eu tô passando em você? É gelado ou quente? Aí eu falei pra doutora, eu tô sentindo você passar, mas eu não sei o que se é gelado ou quente. Ela falou, perfeito, era isso que eu queria ouvir de você. Eles começaram a mexer ali, eu sentia eles mexendo dentro de mim, sentia uma leve pressão. Como eu fiquei de jejum 8 horas, não tive enjoo nenhum, não tive vontade de vomitar. Como eu falei pra vocês, só fiquei com um pouco de frio. E eu olhei pro lado. Quando eu olhei pro lado, tinha tipo uma mangueira que tava aspirando sangue junto com o líquido amniótico. Aí quando você olha aquilo te dá um impacto. Porque você sabe que aquilo tá saindo de você, né? Da sua barriga aberta. Aí pra não ficar olhando pra aquilo, olhei pra cima, fiquei conversando com meu marido e tal. E aí depois eu só escutei aquele chorinho bem abafado, bem longe. Aí é nessa hora que as emoções vai lá em cima, que é a hora que a mamãe chora, que o papai chora. Aí eles tiraram meu pequeno Kennedy e já levaram ele lá pra mesinha, né, gente? Pra ver se tá tudo bem e eles colocaram a mangueira. Eu não sei se ele aspirou líquido ou não. Eu sei que tava abafado o choro dele. E aí essa mangueirinha ia tirar esse líquido. E aí depois, quando eles tiraram, aí o choro dele ecoou em toda a sala. Aí veio a pediatra falar comigo que tá tudo certo até então. Falou algumas coisas, enfim. E aí, gente, eu voltei ali pra ala onde a gente desceu a primeira vez no hospital, né? Onde o anestesista me fez as primeiras perguntas. Eu fiquei ali até eu conseguir mexer um pouco a perna. Porque quando a gente sai da cesárea, a gente não sente as pernas, a gente não consegue mexer. Quando eu consegui flexionar o joelho um pouquinho, aí eles já me subiram para o quarto. No quarto, gente, eu tinha feito a cirurgia, estava toda feliz e tal, mas, gente, eu cheguei 9h30 da manhã. Eu não tinha comido mais nada, não tinha bebido nada. E assim, eu falo uma coisa pra vocês. A fome, ela vem e passa, mas a sede não. E eu estava doida pra beber água, com uma sede. Só que não podia, porque era perigoso eu passar mal e acabar vomitando tudo. 1h da manhã, a enfermeira tava lá, eu falei, enfermeira, eu posso beber um pouco d'água? Não tinha nada da hora ainda, ela olhou pra mim, falou, tá, pode beber, mas beba de pouco em pouco pra você depois não vomitar, não passar mal. Ela me deu um copo d'água. Bebi um golinho, bebi 2. Gente, só que no terceiro, esqueça tudo. Gente, eu enchi a minha boca d'água. Eu nunca bebi uma água com tanto gosto na minha vida. E aí minha mãe falou, menina, você vai vomitar, não sei o quê. E aí eu falei, mãe, eu tava com muita sede. Porque quando a gente tá com sede, não adianta você beber de golinho, que não vai matar a sede. É essa a sensação que eu tinha naquele momento. Eu tinha que beber um golão, entendeu? Aí eu bebi água. Aí eu acho que teve, tipo... É ceia que eles falam, não lembro o que eles falam. Aí veio um pãozinho de leite, veio um chá. E aí chegou, acho que assim, a pior hora pra mim. Que é a hora que eu tinha que levantar da cama pra tomar o banho. E assim, gente, é muito difícil. Gente, depois que você sai de uma cirurgia, você já sai aérea, você sai totalmente dopada. E aí você tá ali na maca, deitada, a maca você fica assim, né, um pouco inclinada. E, gente, você tem que arrumar um jeito de se levantar. Por quê? Porque puxa os pontos. E essa foi uma hora muito difícil. Então, assim, eu levantei super lenta. Eu lembro que a enfermeira me ajudou, minha mãe me ajudou. E assim, gente, eu não sei se é só com a cirurgia cesárea. Eu tava cansando demais. Levantei da cama lentamente e fui andar. Gente, eu dava 2 passos, eu já parava com falta de ar. E assim... Quando eu parava cansada, a minha voz não saía, a minha voz sumia junto com o cansaço. Então minha voz estava muito para dentro, eu não conseguia nem falar direito. Fui de passo em passo pro banheiro, bonitinho. O seu acompanhante vai ter que te ajudar a tirar a roupa, tirar ou a calcinha descartável, ou a calcinha com absorvente, enfim, te ajudar a tirar tudo, porque você não consegue sozinha, você não consegue abaixar, você está muito cansada. É tanto que às vezes eu parava para descansar e quando a gente para descansar, a gente suspira e fecha o olho. Só que a enfermeira que tava comigo falava pra mim não ficar fechando o olho, porque eu poderia tontear e cair, e acontecer um acidente, né? Ou até mesmo desmaiar. Então, eu tinha que me manter de olho aberto, né? Piscando, mas não piscando, parando e aguardando, não, porque senão eu poderia desmaiar. Tomei meu banhinho. Pra subir na cama também é um pouco complicado também.
por conta dos pontos, enfim. Aí chegou no sábado, meio-dia, por aí, estava bastante aérea. De 3 ou 4 horas eles vinham aplicar remédio na minha veia. Então, assim, eu tava no hospital e eu parecia que eu tava num sonho, assim. Não sei explicar. Até a cor das coisas, assim, parece que tava meio esbranquiçada. Não sei explicar que sensação é essa. Eu tava muito aérea. Meio-dia, eu comi e eles começaram a me dar remédio oral. Até então, depois da cirurgia, eu não tinha mijado. Eles trocou o plantão, então os enfermeiros perguntou: você já foi no banheiro, mijou? Não, ainda não. E aí elas falaram da sonda. Gente, mas me deu medo quando elas falaram daquela bendita sonda. E aí quando elas falaram da sonda, o que eu fiz? Levantava, mesmo toda debilitada, né, gente? Me levantava, ia no banheiro pra me concentrar pra ver se o xixi vinha. Um pinguinho de xixi vinha. A gente não via nada. E aí eu falei, caramba, mesmo, vou colocar a sonda. Aí chegam às 7 horas da noite e eu pensando que todo mundo tinha esquecido dessa sonda. Mas veio a mesma enfermeira, falou, mijou? Falei, não, então a gente vai ter que colocar a sonda. E, gente, a sonda não dói. Você sente ali o incômodozinho, mas não dói. É mais incômodo ainda as enfermeiras limpando a área. Por isso que elas colocou a sonda, gente. Saiu um tantão. Acho que o saco era desse tamanho, mais ou menos. Meu, isso é quase metade do saco de xixi. Quando a gente faz a cesárea, além dos pontos ali, a região já fica inchada por si só. Você acumula muito gases. Ajunta esse gases e ajunta o xixi que fica dentro. Os pontos meio que começam a querer arder. Quando elas colocaram a sonda e foi saindo o xixi, a ardência que eu tava sentindo na região parece que foi indo embora junto. Sobre gases, você fica muito presa, gente, e a barriga enche demais. Por isso, vocês vão ver que no hospital eles dão, não sei se é Lufital ou Semiticona, pra você ir soltando. No hospital eu não sei qual que eles estavam dando, eu sei que não tava funcionando muito bem, eu não conseguia soltar os gases, não. Eu só vim soltar mesmo de fato em casa, até porque no hospital eu era besta, eu não sei se todo mundo assim, e eu ficava com super vergonha, né, de peidar na frente das pessoas. Então, sua barriga incha muito. Quando o neném nasce, de 3 ou 4 horas, se eu não me engano, eles vêm medir o destro do neném, né? Horas em horas elas vinham dar fórmula no copo pro meu neném. Por quê? Quando a gente tem um parto normal, é uma coisa natural do corpo. O nosso corpo internamente manda comandos para o cérebro, para tudo quanto é lugar, e aí o seu leite desce normalmente. Já com a cesárea não, porque é um processo mecânico. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que colocar o neném nos meus braços e estimular, porque o leite só ia descer com ele estimulando. E depois a enfermeira vinha com o copinho com a fórmula. E aí, gente, como o leite não desceu, as enfermeiras sempre vinham olhar o meu peito. E assim, gente, é horrível, porque elas vêm olhar e elas apertam sem dó. É sem dó. E você tem que se segurar ali, porque faz parte do processo, né? Você não vai ficar gritando e chorando que nem uma criança, né? E, gente, doía muito. É tanto que uma veio apertar e falou, tô vendo um brilhinho. Gente, só que eu olhava aqui e falei, que brilho é esse que eu não tô vendo? Não tô vendo nada. Não via nada, gente, descendo. E aí, gente, os 3 dias que eu fiquei ali na maternidade, nada de leite. Só a fórmula pro neném. Depois de 48 horas que o neném nasce também, ele tem que tomar BCG e a hepatite B. E da BCG elas até falaram, né, que poderia nascer uma espinha e que não era pra gente estourar. As enfermeiras, elas aconselham muito a gente andar na pós-cirurgia porque ajuda na circulação, tudo, até a questão dos gases, gente. Então, desde o primeiro dia, que eu já tinha me levantado ali pra tomar banho e tudo, me esforcei muito pra andar. Mesmo muito cansada, eu andava ali pelo quarto. E aí depois, mais à noite, assim, de sábado, eu ia andar pelos corredores da maternidade, porque isso ajuda muito. Porque se a gente ficar muito deitada, os pontos ali, só a pele meio que não faz a flexibilidade que você tem que fazer pro dia a dia. Então eu tava andando bastante nas minhas possibilidades, né, gente? Respeitem o seu limite, pelo amor de Deus. E no domingo de manhã veio o ginecologista olhar meus pontos e foi até engraçado essa hora, porque, gente, quando você tem um neném, a sua barriga, ela fica grande. Ela não diminui, assim, você gerou um neném durante 9 meses. Sua barriga não vai voltar a ser o que era, assim, de uma hora para outra. A barriga tá grande, tá flácida. E ela fica em cima do cortezinho da cesárea. E aí eu tentando, porque você fica com medo e você vai pegando com jeitinho. E eu pegando com jeitinho, assim, pra levantar a barriga pra ver a cesárea. E eu lembro que ele abaixado, ele olhou assim, ele só veio pegar a cadeira, pum, levantou. Na hora que ele levantou, ai, gritei. Ele falou, opa, desculpa. No domingo à noite, teve o exame do pezinho, gente. Eu pensei que ele choraria mais na vacina do que nesse exame. Gente, é um exame super dolorido pro neném, então mãezinha, se prepare. É um exame, assim, horrível, porque
Na vacina, eu acho que a agulha é menor, não sei. E do exame do pezinho é maior, gente. Eu não sei explicar. Esse exame é horrível. Horrível. O neném chorou muito. E além delas, elas não picaram só uma vez o meu filho. Elas picaram 3 vezes. Eu fiquei super descontente com aquilo. Eu sei que é pro bem dele, o exame e tudo. Mas ele tava chorando demais e picar o pé do menino 3 vezes, gente. Aquilo me deixou bastante chateada e com muita raiva. Porque é horrível ver seu nenenzinho chorando com dor, né? Por mais que a gente saiba que é pro bem deles, isso dói na gente também. E aí depois a gente assinou alguns papéis, inclusive 2 exames do pezinho, onde a gente se compromete a comparecer no Instituto Jô Clementino, se eu não me engano, para repetir o exame. E aí eu tenho uma outra história para contar para vocês, mas eu deixo para um outro vídeo. E é isso, gente. E esse foi meu relato de parto cesárea, até eu ser dispensada ali do hospital. E meu parto foi super tranquilo, assim. Eu sei que, como eu falei pra vocês, foi difícil levantar a primeira vez da cama, como com qualquer outra cirurgia. Então eu falo pra vocês, filtre bastante a informação que vocês veem ou no YouTube, ou no TikTok, ou no Google. Qualquer dúvida, consulta sobre obstetra. Se ainda assim ela te falou e você tá com outra dúvida, pergunta para ela também, para te ajudar a te deixar mais calma. É um momento muito sensível, são muitas emoções, gente, são muitas emoções. E tenha controle sobre o que você pensa. Foi calmo porque eu controlei minhas emoções, gente. Eu fui muito bem nisso, eu fico muito feliz. Porque como eu falei para vocês, eu tinha mais medo do parto cesárea do que o normal. E ali eu fechei meu olho, me concentrei, respirei fundo e foi, gente, foi de uma forma muito leve. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei trazer o relato do meu parto com bastante riqueza de detalhes. Tentei, não sei se eu consegui. Como é o processo ali, desde da cirurgia para cirúrgico. E no outro vídeo eu quero fazer o relato do pós-parto também. Como que foi quando eu cheguei em casa. Enfim. E desde já eu quero agradecer vocês que chegaram até aqui. Se gostaram desse vídeo, se você está grávida, ou se tem uma amiga grávida, tia, enfim, manda para ela se ela tem dúvida ou se ela tem curiosidade de saber como é o parto cesárea, manda para ela assistir esse vídeo também. Se deixei alguma coisa aqui no ar, pode colocar aí nos comentários que eu vou responder todos. Tá? E é isso, gente. Espero mesmo do fundo do coração que tenham gostado. E ficam comigo que eu vou trazer mais vídeos sobre o pós-parto, sobre o desenvolvimento do meu bebê. E se puder, curtam, comenta, compartilhe e se inscreva no canal. Um beijão e até mais!